Estavam surgindo, depois veio o Brasil Última Cruzada. Beleza, agora a gente precisa resgatar a história do Brasil. Vamos ver o que... Esse foi o primeiro documentário? Esse foi a primeira série depois do Congresso, né? Sim. O Congresso, depois do primeiro foi Brasil Última Cruzada. Que também era uma coisa meio impensável. Você, pô, o brasileiro vai sair com um curso de história embaixo do braço? O que é isso, né? História do Brasil, mas tinha acostumada com uma visão de coisa muito chata, né? Uma coisa boring, assim. Pô, história do Brasil, você já pensa aqueles documentários antigos da TVE, que aí vem o... Sabe? Não, nós vamos achar um jeito de... O objetivo, cara, a gente precisa tratar isso de algum jeito épico, precisa dar um estilo épico pra essa coisa, porque a história é muito boa, tem coisas maravilhosas, a gente começou a conhecer mais e ter pessoas também nos influenciando, trazendo conteúdo e tal. Cara, a história do Brasil tem coisas magníficas, ninguém sabe nada, não sabe nem o nome do bisavô, quem dirá o... É o que eu tô dizendo, né? A gente não sabe os nossos heróis. Nós não conhecemos nossos heróis. Esse era o grande... Depois do Congresso foi esse. Cara, a gente já entendeu um pouco do porquê que a gente tá com toda essa dificuldade, enfim. Mas a gente não conhece a nossa história, a gente não tem no que se espelhar, a gente não tem um lastro, digamos assim, que nos capacite para fazer alguma coisa, né? Parece que tá meio solto no tempo, no espaço, assim, né? E aí muito da referência americana que a gente, pô, os pais fundadores, isso é cultuado, né? Isso é toda hora reforçado, ensinado e valorizado. Você sabe que a casa do Paul é Belvedere? Põe aí aquele que ficou gritando, eles estão chegando, eles estão chegando. Que o pessoal acredita que ele gritava os ingleses estão chegando, mas na realidade ele estava gritando eles estão chegando, porque ele também era inglês, né? Então, mas aquele que todo mundo conhece como os ingleses estão chegando, é Paul o quê? Pô, 1630, a casa dele tá lá em Boston, cara. Eu entrei na casa dele, cara. Imagino que super preservado. Super preservado. E justamente essas coisas, assim, Paul Revere. Onde eles leram a Constituição de Independência dos Estados Unidos, cara. A sacadinha tá lá, né? Que é uma casa. Então tem vários pontos ali e é muito bonito de se ver. Começa a tocar o hino, os caras param, cara. Param no meio da rua, param para ouvir o hino. Perfeito. Então, foi um pouco desse ímpeto. E acho que desde aquele momento a BP sempre acabou ficando muito ligada a essa coisa de história do Brasil. Talvez, não sei se foi a série ou o filme que teve a maior audiência, que depois teve coisas que ficaram muito populares, mas eu acho que foi a que teve o maior... teve um impacto mais profundo, né? Um impacto mais profundo, você acha que foi esse primeiro? Não, acho que foi o Brasil Última Cruzada. Esse Brasil segundo, Última Cruzada. Que foi sobre a história do Brasil. Porque eu acho que foi a coisa mais, de fato, talvez... não sei se original é a palavra, mas... autêntica, talvez, que a gente tenha feito. Acho que foi esse resgate da história do Brasil, tentando trazer um pouco essa perspectiva heróica de pessoas que fizeram grandes sacrifícios pela nossa história e tudo mais. E que ninguém sabe, né? Que ninguém sabia. Mas eu acho que isso é de propósito, Felipe. Porque eu lembro que muito desde de pequeno, cara, eu fui começar a... Eu acho que existia uma vontade latente, sabe? Existia uma vontade potencialmente latente do povo brasileiro de se forte, honrado. E acho que é isso que está acontecendo. Mas eu quero trazer mais para cá, ainda não, mas que botaram na nossa cabeça, isso eu lembro desde os anos 70, cara, que a gente era o La Cucaracha. A gente é o cachorro... Espírito de vira-lata. Espírito de vira-lata, de incompetente, de que aqui não tem nada de bom, né? Que, aí você tinha lá os professores de história sempre falando, não, uma colônia de exploração, olha, aqui não tem nada de bom, sempre vieram só para usurpar. E aquilo que era uma... Pô, eu tava vendo outro dia alguém passando, eu não sei em que lugar aí no Nordeste, dizendo, ó, aqui foi a batalha que fez tal situação, tal guerra, ou tal tomada mudar o rumo. Ou seja, aqui a gente conseguiu expulsar não sei quem. Tem lá um cruzeiro e tá lá, tipo, largado no meio do nada, sem manutenção. Mas nem por quê? muitos outros pontos. Isso mostra o levante popular. Então, parece que
uma parte, né, que a gente sabe qual que é, depois a gente vai trazendo, mas que fazia questão de tipo assim, não, você é deixa que a gente cuida de você, porque você é um largado, você é um idiota, você é um inútil, nada vai sair de bom daqui, e é isso aí. Isso aqui é um país largado, né? Sim, você perde completamente a sua força, a sua capacidade de fazer algo, porque você não tem no que se agarrar, né? Você não tem uma referência. E foi engraçado porque a gente viveu exatamente esse processo. O próprio processo de produzir a série fez a gente ter que encarar isso, porque boa parte dos lugares, às vezes, museus super importantes ou casas de pessoas que foram super importantes na história, que aí você chega lá, tá fechado, sem perspectiva para abrir, às vezes não tem ninguém, é só um portão pichado, às vezes é um negócio que... Um monte de lugares que a gente foi. Isso que eu falo, vocês encontraram muito isso, muito, né? O tempo todo. A gente viajou o Brasil inteiro, a gente rodou 48 municípios, indo em tudo que era lugar que a gente considerava relevante para contar aquela história. E, cara, o que mais tinha era isso. Era decepcionante, assim. Às vezes você, nós vamos em tal, na casa de não sei quem, no museu tal. Chegava lá na frente, não tá funcionando, mas quando é que volta a funcionar? Não tem previsão. Mas no site, o site tá fora do ar. Muita coisa, assim. Muita coisa. Aqui é a casa, e a casa virou um bar, não tem nem uma plaquinha, nada. Não tem uma plaquinha, não tem nada. Não tem nada. A gente descobriu sem querer a primeira forja, a primeira indústria de forja, né? Que Dom Pedro, se não me engano, Dom Pedro, a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II, né? É aqui no interior de São Paulo. Eu andando de moto e de repente a gente... que legal, vamos ver. Daqui a pouco... Cara, aqui foi a primeira hidrelétrica do país do lado da indústria de metalúrgica, primeira metalúrgica. E tá lá, ninguém sabe. Que o Dom Pedro II falou, não, vamos construir aqui, vamos... E tá lá a primeira hidrelétrica, cara. Tem muito disso, cara. Tem muito disso. E jogam sempre o cara como idiota, como um babaca, como um nada. Por quê? Porque não interessa, né? Perfeito, perfeito. Lembro que tinha alguma coisa em Santos em relação ao trajeto que fez o padre José de Anchieta para a fundação ou foi Manuel de Nóbrega, agora não lembro, para a fundação da primeira escola do Brasil, que é o parte do colégio, que está aqui em São Paulo e tal. E tinha alguma, não lembro se era um museu, o que era em homenagem, em referência a isso. E aí, a mesma coisa, chegou lá, não dava para entrar, estava fora de atividade, não tinha previsão para voltar, foi até Santos Paraná, teve que voltar. Qual foi a outra? Carlos Gomes, a casa de Carlos Gomes também, se não me engano, era em Santos. Foi, enfim, compositor do hino do Brasil, um dos maiores que a gente teve na música, na nossa história. Chega lá, era por aqui e tal, tinha um barzinho ali, não, tem uma plaquinha aqui desse tamanho, assim, meio arranhada. Era aqui e tal. Então tem muito disso. Então, essa consciência de preservação, de culto, de valorização e tal, é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem. E eu acho que isso é um grande problema, né? Um pouco também daquela teoria da janela quebrada, é um pouco diferente, mas você chega num lugar que as coisas estão quebradas, estão destruídas, não tem nada sendo preservado, no caso da história, a tendência de você continuar quebrando as janelas, não cuidar das coisas, é muito grande. É muito grande, né? Ou não dá valor àquilo. A teoria da janela quebrada, ao contrário. É o contrário, né? Ou seja, vamos fazer porque dessa forma a pessoa vai se afastar das suas raízes, né? É muito engraçado quando você viaja pro exterior e aí você vê todo mundo, inclusive o brasileiro, por exemplo, respeitando os sinais de trânsito e não atravessando no meio da rua e tal. Que, cara, tá tudo organizado aqui, não vou ser eu aqui que vou fazer um negócio errado aqui, né? Ou a rua tá limpa, não vou, enfim, sujar a rua e tal. Então tinha muito disso. Claro que fazendo essa investigação prévia sobre as raízes desse problema todo e a questão ideológica por trás disso, fica evidente que isso acontece por uma grande influência, um grande impacto de toda essa visão marxista da história, de luta de classes e tudo mais. Então isso cria sempre essa lógica de dicotomia, de oprimidos e opressores e tal. Então isso te coloca uma perspectiva destrutiva para tudo que pode ter acontecido e tal. E tudo bem, é possível em alguns aspectos você ter uma chave de interpretação ali de um grupo explorando o outro, isso faz parte da natureza humana, mas isso não resume toda a história, todos os movimentos e todas as motivações e tudo o que acontece, né? Então, um pouco dessa perspectiva, que eu acho que é muito forte, principalmente no ensino de história no Brasil, eu acho que acabava tirando até a motivação de querer conhecer as coisas, porque você sai da escola, eu lembro da minha escola,
Cara, era sempre isso. Aí chega o cara e ferrou com outro, aí o cara, coitadinho, aí veio outro e ferrou com ele, aí explorou ele até não poder mais, aí veio outro. E você vê isso, assim, sistematicamente, em praticamente tudo que você vê, parece que não tem nada pra se empolgar, pra se inspirar e pra se orgulhar. E aí, quando você termina a escola ali, que é a sua obrigação ali e tal, você quer distância daquele negócio, você não quer saber nada. Então era o mais comum, o cara não sabia o nome de ninguém, não sabia, né? Era um pouco do meu caso também. E do pessoal que estava comigo, a gente começou a redescobrir um pouco a história e se entusiasmar com isso pelos olhos de algumas pessoas que a gente conheceu na época que estudavam esse assunto e que eram super entusiasmadas. Então, tinha o professor Rafael Nogueira, o professor Thomas Juliano, o próprio Luiz Felipe, que é descendente da família real, então estava conectado com essa história desde nascença, né, desde que nasceu, e trazendo um pouco desse olhar. A gente começou, caramba, tem um tesouro muito... Vai ser difícil de explicar para as pessoas no primeiro momento, porque já existem todos os preconceitos possíveis para falar desse assunto, mas eu acho que no momento que elas pegarem um pouquinho, elas vão entender. Eu lembro que tinha um consultor de marketing na época, que estava nos dando algumas ajudas. Ele, cara, vocês acreditam mesmo que vão fazer o brasileiro assistir uma série de história do Brasil e sair com um produto de história do Brasil embaixo do braço? Vocês acham que isso é... Muita gente, até a gente mesmo, cara, mas será que a gente não tá meio empolgado aqui? Porque era uma vivência muito pessoal ali, a gente começou a gente mesmo conhecer, estudar aquilo e se empolgar. Então, até que ponto a gente vai ter capacidade de conseguir comunicar e transmitir isso para outras pessoas e tal? E no fato tinha alguma verdade ali, porque essa série, ela foi muito bem, assim, ela fez milhões de visualizações e criou todo influenciou uma geração ali de pessoas em torno desse assunto e tudo mais. Então, depois disso, a gente nunca mais deixou de falar um pouco de história do Brasil e aí foi virando empresa, aí a gente foi... Enfim, tem uma história longa. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.